E aí, pessoal, tudo bem? Estou de volta para falar de uma vitória muito importante e simbólica, que foi a vitória do Corinthians na Libertadores. Embora não valesse nada em termos de Libertadores, o Corinthians entrou em campo já eliminado, essa simbologia vem do fato de que a molecada do Corinthians, o chamado espírito do terrão, entrou em campo. O que é o espírito do terrão? Quando a gente fala disso para o torcedor corintiano, ele sabe. Terrão era um campo anexo que existia no Parque São Jorge, próximo ao estádio da Fazendinha, onde o Corinthians tradicionalmente treinava, que era onde as categorias de base jogavam, onde eram feitas as peneiras. Era um campo de terra, obviamente, cheio de lama, né, enlameado quando chovia, e do qual surgiram muitos talentos na história do Corinthians que depois foram se profissionalizar e viraram ídolos da torcida, da fiel torcida. Nem é terrão mais isso. Hoje é um campo de grama sintética que existe ali com uma estrutura muito melhor. Mas essa aura, essa energia relacionada ao terrão, ela está muito relacionada ao que o corintiano vive com a molecada, a base. O que acontece, né, na cabeça do torcedor corintiano? Isso a gente aprende. Eu tenho mais de 30 anos de carreira. Quem cobre o Corinthians, como eu cobri como repórter, depois trabalha no Corinthians nos jogos, conversa com os jogadores, com os treinadores, com os dirigentes, entende isso. O torcedor do Corinthians, ele projeta no jogador da base o sonho dele de jogar pelo Corinthians. Por isso que tem essa coisa do terrão. E geralmente o moleque, quando chega no time principal do Corinthians, ele é abraçado pela torcida. Eu ouvi de um amigo corintiano hoje, inclusive, que o time que ganhou o jogo do Liverpool, do Uruguai, era um time de copinha, o jeito de jogar de copinha. Velocidade, vontade, jogando em sintonia com a torcida. O que acontece? Isso mexe um pouquinho com esse momento atual do Corinthians, que é um momento ruim, é um momento difícil, é um momento de muitos questionamentos por parte da torcida em relação ao trabalho da diretoria, que é efetivamente muito ruim. O Corinthians vem sendo muito mal administrado futebolisticamente, sem entrar no caminho das absurdas e milionárias dívidas que o clube tem. O Corinthians fez uma aposta, querendo acalmar torcedor, indo buscar medalhões, torcedores com uma história no clube no passado, mas que poucos, nesse retorno, nessa volta ao clube, entregaram alguma coisa positiva. Talvez o único deles que tenha deixado, tenha trazido de novo um pouco do grande futebol, dos momentos de ouro no Corinthians, seja o Renato Augusto, que infelizmente enfrenta aí uma série de lesões e de contusões. Então o que acontece? Esse ânimo, essa energia nova, essa conexão entre campo e arquibancada, ela aconteceu ontem. É o espírito do terrão, é o que gera um assunto. O corintiano hoje está falando sobre isso. Pô, você viu a molecada? Pô, você viu? O Adson, você viu? Quem mais? Estou aqui com a lista deles todos. A gente não consegue ainda nem guardar o nome dos meninos, né? Você tem o Felipe Augusto, o Murilo, o Caetano, o Carlos Miguel, que é um goleiro grande, que pode ser um grande goleiro. Então tudo isso mexeu com a cabeça do corintiano e criou uma nova situação. É diferente sair eliminado da Libertadores e cair na Sul-Americana como se fosse um torneio de consolação, porque agora tem essa narrativa diferente da molecada. A molecada, de repente, pode pegar a Sul-Americana, jogar a Sul-Americana e aproveitar esse caminho e trazer uma grana para o Corinthians, inclusive. Foram 300 mil dólares pela vitória sobre o Liverpool e podem ser mais 500 mil dólares se o Corinthians passar pelo mata-mata, pelo playoff, que garante uma sequência na Sul-Americana. E aí deixa de ser uma coisa, uma derrota, para passar a ser uma perspectiva de conquista, de buscar o título, de trombar eventualmente com um rival como o São Paulo. Já imaginou um confronto Corinthians e São Paulo e Corinthians pela Sul-Americana, que barato, como mexeria com o futebol da cidade de São Paulo e com o futebol do estado de São Paulo. Então tudo isso aconteceu ontem. Acho que essa resposta da molecada, ela trouxe um pouquinho desse espírito, dessa conexão, dessa ligação que existe do torcedor do Corinthians com o jovem da base. É do cimento da arquibancada que existia ali no Parque São Jorge, depois no Pacaembu, para hoje o que tem de certo luxo e conforto na Neoquímica Arena, essa ligação do moleque que ia para o terrão sonhando em ser jogador de futebol do Corinthians. Hoje não é mais terrão, é gramão sintético, a gente pode falar assim, mas tem o espírito, tem o sonho, tem a projeção do sonho do torcedor do Corinthians, que nunca pôde jogar pelo time. Ele se enxerga, ele se projeta nessa molecada que entra em campo e muitas vezes joga como se fosse torcedora.
Então é um fato novo, nesse momento tão ruim ainda, tão complicado da equipe do Corinthians. E oferece ao Vanderlei Luxemburgo, como treinador, a possibilidade, eventualmente, de dividir o elenco, de usar essa molecada para ir pegando mais cancha na Sul-Americana e pensando cada um deles que for se destacando para montar um time mais forte, aí sim com a mescla dos jogadores mais experientes. Você não pode descartar no Corinthians o Roger Guedes, nem o Yuri Alberto. Quando tiver de volta, por exemplo, numa boa condição física, o Renato Augusto, com essa molecada correndo, dando energia, trazendo o torcedor de volta para o lado do time, fica diferente, fica diferente. Então, acho que essa vitória do Corinthians tem essa simbologia. Ela reacende, eu acho que uma vontade do torcedor corintiano de ir ao estádio. Então já cria aquela narrativa, né? De, pô, você viu, a molecada tá jogando bem, vamos lá, vamos ver o jogo. Pô, a Sul-Americana é legal. Quem sabe, né? Uma coisa de, já que eu falei do São Paulo aqui, do Expressinho do São Paulo, que foi campeão da Conmebol, mais atrás, para quem chegou antes aqui no planeta, a questão do time de aspirantes do Corinthians na época do Rivelino, 64, por ali, 1964. O Corinthians tinha um time que era chamado de Faz-me Rir, de tão ruim que era, que não ganhava de ninguém. E o pessoal daquela época conta que o time de aspirantes do Corinthians, com o Rivelino como grande estrela, era muito bom. Aí o que acontecia? A galera ia para o jogo no Pacaembu para assistir os aspirantes, que geralmente ganhavam, e quando vinha o prato principal, que era insosso, meio sem sabor, que era aquele time do Corinthians muito ruim, muita gente não ficava e ia embora. Claro que é apenas um contexto histórico. Para reforçar essa ideia, essa visão que eu tive do jogo de ontem. Acho que projeta algo legal para o Corinthians. E essa molecada, com esse espírito de terrão, pode oferecer uma oportunidade de reconexão, fazer que aconteçam as pazes entre arquibancada e o time do Corinthians, tá bom? Um abraço para todos vocês.